Bem-vindo à CDS, a sua cabine de som. Se você ainda não faz parte da cabine de som, se inscreve aí, vem fazer parte dessa cabine, compartilhar suas ideias aí, as suas experiências com a gente aí. Continuando o vídeo sobre essa mesa, só queria falar duas coisas a respeito dela que eu não falei no vídeo de apresentação dela. Primeiro, que ela é bivolt, né? 110 de 220 automático, não precisa de tecla. Segundo, é que ela tem a tecla Phantom Power. Você aciona aqui e ela manda 48 volts para o canal balanceado que precisar. Então, se você for ligar algum microfone, um microfone condensador ou algum aparelho que lá no manual diga lá que precise de alimentação Phantom Power, você aciona aqui. E o nome Phantom Power, né, alimentação fantasma ou força fantasma, é porque ela vai mandar 48 volts para o canal que precisar. O canal que não precisar pode ligar normalmente, não tem problema nenhum. Né? Essas são as que eu esqueci de falar que ela tem. Né? Agora a gente vai falar aqui sobre esse compressorzinho aqui. Né? Na verdade eu não vou falar sobre ele. Eu vou colocar aqui um som para vocês ouvirem. Vocês cheguem às suas conclusões a respeito aí desse compressor, sobre o desse compressor. Vou botar um som para tocar e vou acionar esse compressor. Agora vamos prestar atenção no PFL aqui do lado direito. Bom, não vou dar opinião sobre esse compressor, vocês aí acionem na mesa de vocês aí, vejam qual o resultado que vai dar, chegue às suas conclusões aí, o que você acha, né, dessa tecla que tem o nome de compressor e dê sua opinião aí a esse respeito. E eu queria falar sobre esses 4 botõezinhos aqui que é a equalização. Primeiro a gente tem que entender, né, o que é equalização, para que serve a equalização? A equalização ela serve para corrigir as distorções acústicas do ambiente. Então, se no seu ambiente tem uma frequência que está sobrando, você vai tirar. Se você tem uma frequência que está faltando, você vai colocar essa frequência. Então, não é que você tem que sempre colocar frequência. Você vai corrigir essas distorções. Obviamente, quando você já tem um canal com uma boa entrada, você não tem que fazer muito na equalização, não tem que fazer nenhum malabarismo, nenhuma mágica aqui na equalização, o que seria o ideal. Assim que se a gente for comparar aqui a equalização a um tempero, né, que tem que ser na medida exata, né, para dar o sabor, você sabe que quando você tem um bom ingrediente, você não precisa de nenhum ingrediente secreto, molho especial, que aquele prato já é gostoso e você tem que só colocar uma coisa mínima. Aí quando você faz, por exemplo, camarão, um salmão, um bacalhau, uma picanha, um contrafilé, você espreme um limão, você bota um pouquinho de azeite, né, um alhozinho refogado, um pouquinho de sal, né, fritou, assou, pronto, tá bom. Você não tem que inventar nada. Assim aqui na sua mix. Se você tiver uma boa entrada, né, e a gente assiste lá o canal sobre a estrutura de ganho, uma boa entrada, aqui um bom sinal de entrada, você não tem que fazer muita coisa na sua equalização. Você não tem que inventar nada. Então eu não vou passar nenhuma dica sobre equalização, porque equalização é uma coisa muito individual. Depende do seu ambiente, depende. Tem igrejas que tem variação de temperatura, variação se a igreja está vazia, se a igreja está cheia, depende de quem está cantando, de quem está tocando. Então tem muitas variáveis aí que para você passar dica disso tudo né, não tem como, e o operador de som tem que aprender a
corrigir essas distorções do seu ambiente. Eu apenas vou falar sobre esses botões aqui, e também é bom que você saiba que o espectro da audição humana vai de 20 Hz a 20 kHz, ou 20 mil Hz, né? Então, dentro dessa frequência que essa equalização vai trabalhar. Então você vê que aqui, esse primeiro botão que seria o agudo, é agudo, médio e grave. Não é agudo, médio, médio, grave e grave, não. É agudo, médio e grave. Então, aqui a gente tem o agudo, ele já vem pré-estabelecido de fábrica em 10 kHz. E aí esse botão aqui ele está em 0 dB. Então ele está tocando 10 kHz, 10 kHz. E com esse botão aqui você vai colocar mais ou menos 15 dB, dependendo do seu ambiente, dependendo do seu canal aqui, do que você está tocando aqui. Então você, aqui com a sua equalização, você só vai colocar mais ou menos 15 dB. E isso já pré-estabelecido em 10 kHz. Esse segundo botão aqui, que é o médio, você pode estabelecer um parâmetro que vai de 250 Hz até 5 kHz. Então você vai selecionar, vamos supor que você selecione aqui 2,5 kHz, 2 kHz e meio, ou 2.500 Hz. Então esse botão aqui de baixo, que não é o médio grave, ele vai trabalhar em cima desse parâmetro que você vai selecionar aqui em cima. Então aqui ele vai te dar mais ou menos 15 dB em cima do parâmetro que você estabelecer aqui. Da mesma forma, esse botão aqui que é o grave, ele já vem pré-estabelecido de fábrica em 100 Hz. E aqui você vai colocar mais ou menos 15 dB na faixa de 100 Hz. Então, esses dois aqui já vem pré-estabelecido de fábrica. Esse em 10 kHz, este em 100 Hz. E você só vai trabalhar em mais ou menos 15 dB. Esse daqui você vai selecionar a faixa que você quer, entre de 250 a 5 kHz. E esse daqui você vai trabalhar em cima dessa faixa que você seleciona em mais ou menos 15 dB. Então, esse é o básico, né, da equalização, e você só tem que prestar atenção naquilo que na sua equalização, não deixar agudo sobrando, né, porque normalmente microfonia ela é dada por excesso de volume, excesso de frequência ou mau posicionamento dos microfones com relação às caixas. Então, se fizer os três, você não vai conseguir nem abrir o seu microfone, que já vai apitar de início. Então você não pode deixar a frequência sobrando, posicionar bem seu microfone, ajustar o seu volume e colocar as frequências corretas. Não deixar a frequência aguda sobrando, aquele S que parece que está dando uma agulhada no ouvido. E toma muito cuidado com os graves também, porque grave sobra muito. E grave, quando sobra, ele, né, treme janela, treme luminária, treme a esteira da bateria e acaba sujando a sua mix, né, contaminando. E você tem que saber que o grave, as frequências graves, elas são frequências multidirecionais e elas são as últimas frequências a perderem energia no ambiente. Então você perde a energia do agudo, perde a energia do médio e por último o grave. Então grave, a tendência sempre é sobrar muito. Então, e as pessoas que gostam de um grave batendo, né, um bumbo, um baixo, tome cuidado. E uma dica aí, se alguém, né, se você é baixista também, ou se você conhece o baixista da sua igreja, essas frequências graves, né, o Hertz é a curva que essa onda, né, que a onda sonora faz, né, número de curvas por metro. As frequências graves são as curvas mais longas. Então, às vezes, o baixista, se ele ficar muito próximo da caixa dele, ele pode não perceber algumas frequências, as mais graves principalmente. Então, o ideal do baixista é que ele fique aí 1,5 m a 2 metros da sua caixa, para que dê tempo dessa onda fazer uma curva completa. Então, você dá essa dica, né? Cuidado aí com o nosso instrumentista de palco aí, que agora adora botar a caixa de amplificador, né, o CUT, né, atrás.
A gente não tem ouvido na nuca, né? Tem alguns instrumentistas que acham que é mutante, que tem ouvido no tornozelo, ou na panturrilha, ou no joelho, aponta a caixa para o joelho, para a panturrilha. Não, a caixa tem que ser apontada para o ouvido, você tem que ouvir na posição que o seu ouvido é projetado para ouvir. E aí eu queria deixar uma dica para vocês de um aparelhinho que é bom para vocês regularem o seu som, né? Alinhar suas frequências. A gente sabe que você pode não ter acesso aí a um sistema de RTA, né? Um Real Timer Analyzer, que está custando aí de 2 a 5 mil, né? Os bons estão na casa de 5 mil. É um aparelhinho que emite um ruído rosa, onde tem todas as frequências, né? De 20 a 20 kHz. E ele faz a leitura, através de um microfone próprio para isso, de todas essas frequências e dá uma leitura numa tela. E aí você pode corrigir. Isso é caro, mas eu vou te dar uma dica de um aparelhinho que tem certeza que você tem, um aparelhinho barato, que você encontra aí, que você tem e você encontra em qualquer lugar, né? Que é o melhor aparelho do mundo, inclusive porque foi fabricado por quem fabricou o mundo. E esse aparelhinho é o seu ouvido. Então, meu operador de som, cuide bem do seu ouvido, cuidado com o que é que você ouve, cuidado com as fontes sonoras, muito cuidado com o fone de ouvido, com o estilo musical que você ouve, muito cuidado com música de internet, porque música de internet, né, os programas de computador aí passa tudo para MP3 e compactam as músicas e a música perde qualidade. Então tente ouvir músicas, né, não compactadas, estilos diferentes, porque na igreja a gente tem músicas rock, rock pop, você tem balada, você tem blues, você tem jazz, você tem músicas clássicas, né? Então você tem que treinar o seu ouvido a ouvir instrumentos diversificados, né? Uma boa dica que eu passo para você exercitar o seu ouvido é aí na sua casa você colocar aí no mínimo aí 3 fontes sonoras, né? Liga uma televisão, um rádio e um computador tocando uma música, né? E fique no meio e tente num ponto que você consiga ouvir os 3 de uma vez só. E aí você começa a tentar ouvir o que cada um está tocando ou falando. É uma coisa muito bom de você fazer, porque você vai treinar o seu cérebro a direcionar o seu ouvido para onde você quer. Isso é muito importante no mix, né, para você ouvir todos os instrumentos. Quando você tiver uma boa fonte sonora, boas caixas que reproduzam o som também, você começa a prestar atenção em todos os instrumentos que você que está tocando, para você poder identificar esses instrumentos, porque na hora de um som ao vivo, isso vai fazer uma diferença muito grande. Então essa é a minha dica, exercite seu ouvido e cuide do seu ouvido para que você possa usar esse aparelhinho que você tem aí para regular um som e ficar um som muito bom. Então essa é a minha dica para vocês, né? E até o próximo vídeo.